Você sabe que eu creio que, independente daquilo que é a mensagem, eu creio assim. Eu falo isso para que você não pense assim, isso não é para mim. Para começar, na minha opinião, não existe isso. A partir do momento que a gente abre a palavra de Deus, que a gente fala aquilo que eu creio, né, que Deus me inspirou a falar, você será abençoado. Eu posso falar qualquer coisa. Se eu falar aqui sobre árvore, você será abençoado. Vocês entenderam? Depende do quê? De você abrir o seu coração. Só isso. Porque qualquer palavra que eu falar, o Espírito Santo vai lá e usa e isso. Vocês entenderam? Ele desencadeia no nosso coração e na nossa mente aquilo que nós precisamos ouvir. Tá? Então, nós temos uma música, e eu vou pedir para o Fabiano vir aqui. Normalmente meu dueto é o pastor Timóteo, mas hoje eu não perguntei para ele se ele conhecia a música ou não, então eu já falei com o Fabiano. Felipe, pode projetar que senão eu vou começar errado, você sabe disso, né? E eu já ia começar os planos de Deus, né? Então, eu quero que você, sentado mesmo, você só canta baixinho, e preste atenção nessa música, porque a mensagem que eu vou trazer hoje, ela se baseia não na música, mas na ideia da música, tá? E eu vou mostrar algumas coisas que a gente tem umas ideias erradas sobre isso. A música não está errada se a gente entender uma coisinha a mais. E vocês já vão entender isso quando eu começar a mensagem, tá? Começa você que eu estou meio gripado. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Pode ir para a próxima estrofe. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível no meu viver. O impossível em meu viver. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos comigo, Senhor. Traga a nós, Senhor, a mensagem, Senhor, que ela venha, ó Pai, nos inspirando, Senhor, nos motivando, que ela venha, Senhor, ó Pai, transformando as nossas vidas nesta manhã, Pai. Que seja assim, Senhor. Ó Pai, que nós sejamos motivados nesse dia que nós vamos ter a ceia do Senhor, que nós sejamos motivados, ó Pai, a mais uma vez nos entregarmos em Tuas mãos, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa música, ela é correta, não tem nada de errado. Só tem um problema quando você não percebe algo que não está nela. Porque falta a condicionante. Você vai ver que isso é claro nos versículos que nós vamos ler, pelo menos em a condicionante. Então, na verdade se eu deixar, tudo isso acontece na minha vida.
se eu deixar, se eu fizer, se eu buscar, né? E aí você poderia dizer assim, não, pastor, que heresia, Deus faz o que Ele quer. Preste atenção. Nós vamos ver que não é bem assim. Nós atrapalhamos os planos de Deus. O que eu estou falando não é uma heresia. O que eu estou falando é o que a Bíblia nos mostra. Nós temos exemplos. E eu vou trazer aqui para você entender e você viver isso da maneira certa, né? Quantas vezes a gente vê Deus... A gente vê isso a todo momento, né? E eu espero que na sua vida você veja isso, né? Deus fazendo as peças se encaixarem em tempo, em espaço, em situação. Eu preciso que aquilo aconteça exatamente naquela hora, e aquilo acontece. Você já pediu aquilo em outro momento, ou você nem sabia da necessidade, mas Deus vai lá e encaixa tudo. Mas para que Ele faça isso, para que Ele haja esse encaixe, puxa, na hora que eu precisei, a pessoa veio, né, com aquilo que nós precisamos. E aí eu estava comentando com o pastor Timóteo, sexta-feira eu acredito, que teve uma ocasião aqui na igreja que a gente ficou de não ter o dinheiro para pagar o aluguel. E, gente, apareceu uma pessoa que normalmente não vem na quinta-feira e trouxe o dízimo na quinta-feira, e foi exatamente aquilo que a gente precisava para completar o valor. Hoje, né, o valor é R$11.000, não é pouco para nós, no nosso grupo, né? E Deus providenciou. Então, esses encaixes é Deus realizando seus planos em nós. Só que existe a condicionante. Existe nós até acreditarmos que Ele vai fazer isso. Se você for aquele conhecido pessimista, isso não vai acontecer. Porque você não vai permitir que aconteça. Se você se desesperar, né, e começar a correr para tudo quanto é lado, isso não vai acontecer. E aí nós precisamos entender, né, que isso acontece porque Deus botou um tal de livre-arbítrio. Eu já ouvi uma pessoa comentando que de livre não tem nada, de arbítrio não é livre, né? O título é esse que deram para essa, digamos assim, para essa ideia, para essa doutrina. Esse título não existe na Bíblia, você não vai achar, mas é para explicar que o ser humano, ele escolhe, e isso é corretíssimo. Então isso não saiu do nada, saiu de versículos, de histórias que a gente lê na Bíblia, aí a gente vê isso. Só que esse livre-arbítrio, para o homem, muitas vezes é o vilão da história. Quantas vezes você ouve assim, não, eu posso escolher, Deus me deu o livre-arbítrio. Tudo bem, Ele te deu, mas muitas vezes isso é o vilão da história. Às vezes você poder escolher é o vilão, porque você escolhe mal. Então você tem uma escolha, né, e escolhe errado. E acaba sendo ruim, algo que era bom, porque Deus fez isso de propósito. Deus quis dar a escolha ao ser humano, só que dar ao ser humano essa escolha, muitas vezes faz com que ele erre, né? Ele escolhe e erra. E Ele nos dá a escolha nas nossas vidas até hoje. Quantas promessas maravilhosas já foram jogadas no lixo? Quantas vezes você ouve uma pessoa falar para uma outra, olha, Deus está me falando isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, e é jogada no lixo, porque a pessoa não entende que a promessa maravilhosa não é para você pegar assim, fazer um quadro dela, e, eu tenho a promessa. Não, a promessa maravilhosa é para ser buscada, é para você jogar o seu coração naquilo que Deus quer. Não é para simplesmente você botar como eu tenho a promessa de Deus, eu sou escolhido para isso. Vai se dar mal. As pessoas não entendem que passa por nós. E elas pegam aquela promessa e, né, existe um positivismo, não sei se você sabe historicamente o que é o positivismo, mas existe um positivismo evangélico, né? E isso foi muito mais forte há algum tempo atrás, né?
aí associada a minha palavra tem poder, etc. e tal, é um pacote, né? Em que a pessoa achava o seguinte: eu recebia a promessa. Aí pega, bota ali a promessa e não faz mais nada. Não vai sair nada. Não vai acontecer nada. Porque a promessa é um estímulo para você. E quando você entende que Deus quer te abençoar com aquilo, você se estimula a buscar aquilo. Se você bota aquilo com orgulho no peito, assim, eu sou o homem da promessa, eu sou o cara, que Deus prometeu isso, vai se dar mal. Tem muitos ministérios, muitos, que começaram debaixo de promessa de Deus e hoje estão minguando, porque a soberba, o achar que é o ungido de Deus, né? A unção está sobre mim, é verdade. Deus unge o homem, mas você tem que manter a unção. Ou não é isso que está falando sobre as lâmpadas que se apagam? Não é isso que está escrito, que as lâmpadas se apagam? Quem é que tem que manter o óleo? Você tem que buscar o óleo, e todos sabem, é o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem pela presença de Deus, pela busca de Deus. Então, nós precisamos buscar estar dentro da bênção. Eu estou na bênção. Você já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Estou na bênção? Olha, verifique, verify. Estou na bênção, tem certeza? Nós precisamos ter certeza. A bênção não é para você se orgulhar. A bênção é para te estimular. E às vezes a gente tem uma promessa e começa a botar os pés pelas mãos. Por quê? Você começa a tentar fazer com que aquilo se realize. E começa a antecipar, e começa a fazer com a força do homem. Às vezes, você vai sim, vai ser a promessa realizada através de capacidades suas. Às vezes não. Quantas vezes Deus mostrou para o povo judeu, povo hebreu, né? Eles ganharam guerras e mais guerras sem precisar fazer nada. Às vezes precisava pegar uma vela, botar dentro de um cântaro, botar dentro de um objeto de barro e quebrar e gritar. E os inimigos se mataram. Sabe? Nós perdemos muitas promessas maravilhosas porque nós não entendemos essa realidade. Não é só a promessa, você tem que se manter dentro da bênção, né? Quantas vidas já foram perdidas? Quantas pessoas Deus fez, olha, Ele faz assim um emaranhado, Ele faz com que a pessoa, por exemplo, né, vá para o hospital, e no hospital fica um outro do lado dele, uma pessoa que, sei lá, é evangélica e sabe que Deus tem alguma coisa ali para ele falar, e ele vai lá e evangeliza aquela pessoa, a pessoa é curada às vezes, o que orou não é curado, o outro é. Eu estou só dando é hipotético que eu estou fazendo, só para você entender. Aí ele vai, obra pelo outro, ele é curado, o outro morre, o que orou morre. Ele é curado, ele vê, enxerga tudo isso, ele fala, caramba! E não mantém aceso o fogo da candeia. Como é que pode? Sabe o que é isso? Me perdoe a expressão. É um misto de burrice com soberba. Deus às vezes age, eu não sei porquê, né? Isso estava mais adiante, mas eu vou falar agora. Eu não sei porquê, às vezes Deus dá muitas chances para uma pessoa, e para outras não é assim. Então, se você já recebeu assim um milagre, recebe outro milagre, e você vacila, e não busca Deus, sabe o que vai acontecer? Uma hora Deus não faz mais, e você é capaz de se perder e ir para o inferno. Mesmo, aí você se sente assim um ungido, né? Tem uma pessoa, não vou falar quem é, que ela se sente abençoada, e realmente é. A pessoa toda hora recebe uma bênção de Deus. Eu sou o abençoado. Aí Deus vai lá, abençoa, abençoa, abençoa. E cadê
o retorno em busca de Deus, isso é muito ruim. Não pense que eu estou falando sobre você, tá? Essa pessoa que eu estou falando, que eu estou imaginando na minha cabeça, não está aqui, tá? Só para você saber. Não acha aí, o pastor está falando de mim. Não é sobre você. Mas Deus faz assim. E alguns lá, não. A pessoa dá um escorregado. Aquele episódio lá no livro de Atos, né? Que a pessoa vende os seus bens, aí traz como se aquilo fosse tudo que ele tinha vendido. Deus não pedia isso, Paulo não pedia isso, ninguém pedia isso. Os apóstolos não pediam para a pessoa trazer tudo. Só que, ao trazer tudo, claro, Deus vai abençoar a pessoa. E aí ela mente. Aí, vocês conhecem o episódio. Aí vem... Quem vem primeiro, o marido ou a mulher? Não lembro mais. É o marido, né? Acho que é o marido que chega primeiro dizendo: eu trouxe tudo aqui. E era mentira. Deus só dá, não sei porquê, aquela chance, a pessoa cai fulminada. Aí vem a mulher, continua a mentira, né? E diz a palavra que é só o tempo da pessoa, é só o tempo do primeiro ter enterrado, quando eles voltam, chega o segundo do casal, eu acredito que seja a mulher, aí chega, morre fulminado também, pela mentira. Ganância, você pode imaginar um monte de coisa, mas o interessante é o seguinte: para aquelas pessoas, aparentemente, pelo que nós lemos na Bíblia, só foi dada aquela chance. Para outras, talvez para nós aqui, ele dá muitas chances. E a gente pisa na bola. Aí Deus vai lá e dá um milagre, abençoa. A gente vai lá e pisa na bola. Estou me incluindo nisso, tá? Eu me incluo nisso. A gente vai e pisa na bola. Aí Deus vai lá e abençoa, a gente pisa na bola. Sabe? Nós precisamos estar atentos. Porque Ananias e Safira, quem foi o primeiro? Foi Ananias? Ananias chegou primeiro, depois a mulher, Safira. Então, o que acontece? Nós precisamos entender. Vidas são perdidas por causa disso. Isso não é uma heresia. Vidas são perdidas, vidas que receberam promessa. Planos de Deus, planos que Deus faz. A gente lê assim, a gente fala, né? Eles não podem ser frustrados. Por nós pode. Ele não pode ser frustrado pelo inimigo. Mas pelo próprio homem, ele pode. Porque você tem um tal de livre-arbítrio. Você escolhe. Aí você vai dizer: que heresia, pastor? Nós vamos ver. Você vai ver junto comigo. Ou você, por exemplo, não conhece a promessa, né, que Deus fez a Adão. Adão tinha uma promessa maravilhosa. Ele era o primeiro homem, o primeiro a ter a escolha e o primeiro a escolher errado. Primeiro a escolher errado, Adão. Gênesis capítulo 1, abra comigo. Gênesis 1, versículo 28. Depois a gente vai saltar. Não, Gênesis 1, 28. Depois a gente vai seguir até o 30, tá? Gênesis 1, 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse para o casal: sejam férteis e multipliquem-se. Encham, presta atenção no verbo, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, 29, eis que lhes dou todas as plantas que nascem, toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Versículo 30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego, tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Preste atenção. Encham, procriem e subjuguem a terra. Não é, você não pode entender, substituir por manda na terra. Seja o chefe, seja aquele que vai imperar. Essa era a promessa para Adão. Eles iam ter o controle de tudo. Adão ia ter o controle de tudo. Adão, no caso Eva também, né? E aí eu digo para você
que seriam todos os seres humanos, iam entrar nessa. Então, aí a pergunta que a gente faz, é isso que acontece hoje? Nós dominamos, controlamos a natureza? Nós conseguimos, claro que pela fé você consegue fazer isso, tá? Hoje, mesmo hoje, você consegue recuperar, né, aquilo que Deus deu a Adão, né? Só que aquilo seria algo natural, ele faria normalmente. Então, nós controlamos ou dominamos os furacões, os tufões, as nevadas, os vulcões, os zões todos que destroem a terra, os terremotos? Não! Hoje nós não controlamos, mas esse era o plano. O plano de Deus era esse. Ele botou um ser humano aqui na terra para dominar a terra. E Adão perdeu. Entenda, era a promessa, era o plano, era o que Deus queria. E não se concretizou. Ele perdeu. Não se concretizou. Aí a gente pensa assim, não, Deus tem o melhor para mim. Nós cantamos isso. E eu vou dizer para você, Deus tem o melhor para você. Tem o melhor para você. Não pise na bola. Se subjugue. Não pense que a sua ideia é melhor, que a sua estratégia é melhor, que suas capacidades são muito boas. Se subjugue. Pense, o que Deus quer da minha vida? É isso que você tem que fazer. Ah, mas Deus não responde. Então, Deus não responde? Você pode dizer, eu perguntei, Deus não responde. Faça o certo. O que é o certo? O que a gente sabe que é o certo? Está aqui na palavra. Faça o certo. O certo. Você sabe que algo é certo e não está fazendo certo? Você está pisando na bola. Quer ser abençoado? Faça o certo. Não fica dando jeitinho, né? A gente costuma dar uns jeitinhos. Não, procura o certo, fazer o certo. Para de dar desculpa para você mesmo. Para de tentar camuflar coisas que você está querendo de qualquer maneira fazer, então você dá a desculpa. Faz o que Deus quer e Ele vai ter o melhor para você. Melhor. Ele quer te dar o melhor. Então, uma outra promessa que não se cumpriu, né, por escolha do homem, não se cumpriu, está lá em Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, por isso tem esse nome, Deutero, né, o último. Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler primeiro o versículo 1, aí depois a gente vai ler mais alguns, tá? Deuteronômio 28, 1. Acharam? Deuteronômio 28, 1. Vou repetir. Se, condicionante. Vocês entenderam o que é condicionante? Se, agora eu vou ler o resto. Vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Condicionante. Aí vem versículo 2 a 14. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a amassadeira serão abençoadas. A amassadeira é o objeto que vai fazer, né? Então você vai colher e vai produzir pão e etc. Nós vamos até o 14, tá? Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Você quer ser abençoado em tudo que quiser? Tudo que você fizer? Obedece a Deus. Obedece a Deus em tudo. Isso é muito difícil. O problema de muita gente é dízimo. Isso é muito difícil. Pede a Deus para te ajudar, pô. Aí, vamos lá. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão vocês por um caminho, por 7 fugirão. A gente canta essa música. Só não canta condicionante antes. Né? Como é que é, Timóteo? Pastor Timóteo? Essa música dos 7... Quem lembra? É uma música um pouquinho antiga.
Por um caminho virão. Fala mais alto. Bom, resumindo, a gente canta isso e só pega essa parte. É muito fácil, que nem a música que eu botei aqui no início. É que eu não estou lembrando da música. Mas por um caminho virão, por 7... A gente canta na maior alegria, na maior festa, só que a gente tem que entender que para isso acontecer, nós temos que obedecer. Aí a gente quer só a bênção, a gente não entende o compromisso com Deus. Tem um compromisso, né? Com Deus. Aí diz assim, ó, eu tinha lido o 7, né? O 8º, vamos até o 14, ó. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecer aos mandamentos. Toda hora ele vem um si de novo. O seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra. Nessa terra que ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês. 12. O Senhor abrirá o céu. Sabe o que quer dizer isso? Olha para mim. Sabe o que quer dizer abrir o céu? Uma vez eu preguei aqui, já expliquei sobre o maná, né? Que é o mesmo conceito. Abrir o céu significa vir algo que não está previsto, que você não merece, que você não tem capacidade de conseguir. Olha que promessa enorme, profunda. Ele, que é o dono de tudo, está dizendo assim, ó, eu vou abrir o céu e derramar sobre vocês. É isso a ideia. Você não conseguiu raciocinar para conseguir aquilo, você não tem capacidade de conseguir aquilo. Deus está prometendo que vai fazer. Só que há a condicionante. Então, voltando aqui, né? Eu estava no 10, certo? Não. 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Preste atenção, chuva não abençoa o trabalho das minhas mãos, certo? Então, aqui não é só o conceito de chuva, é o conceito de bênção, tá? Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor, 13, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima. Preste atenção, sempre por cima, nunca por baixo. Isso é verdade? Aconteceu com eles? Quem sabe me dizer, não aconteceu por quê? É só você pensar nas invasões. Assírios, persas, babilônios. Eles foram dominados várias vezes. Eles perderam, foram levados para outra terra, eles sofreram muito, foram escravos no Egito. Então, isso aqui é pós-Egito, mas eles sofreram muito, não se concretizou. Era plano de Deus e não se concretizou. A gente tem que prestar atenção nisso. A gente fala como se fosse algo assim, eu vou receber de Deus independente do que eu sou. Não é verdade. Ele pode fazer, gente. Ele faz coisas maravilhosas para pessoas que você olha assim, aos nossos olhos, não merece. E Deus vai lá e faz uma maravilha na vida da pessoa, mas é para estimular a pessoa. Como a pessoa não entende isso, ela vai e cai de novo. Fica no marasmo de novo, não busca Deus como deveria. Versículo 14. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Aí, a partir do 15, eu não vou ler, vem um revés da moeda. A partir do 15, meu amigo, escolheu errado, vai do 15, aliás, eu vou ler, 15 e 16 só. Vamos lá. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Serão amaldiçoados na cidade e amaldiçoados no campo. A sua cesta, a amassadeira, serão amaldiçoadas. Eu vou ler só até aqui. E aí começa. Só maldição. O que foi prometido antes vai ser tirado.
E a gente não compreende. Porque ufanista, a ideia é ufanista, quando chega para você, vem para a igreja que você vai ser abençoadíssimo. É verdade. Mas há o condicionante. Onde está teu coração? Aonde está? Tem condicionante. Você quer obedecer a Deus? Você é falho, como eu sou falho. Mas você quer não ser falho? Ou você sabe que é falho e continua na falha e vai fazendo de qualquer maneira? Vai se dar mal. Porque não é assim que é para ser. Essas coisas maravilhosas não se cumpriram na vida deles. Como promessas são feitas que não se cumprem. Sabe, eu já ouvi, principalmente em relacionamentos do tipo casamento, né? A pessoa vai, pede a Deus, Deus mostra, não tem dúvida, aquela pessoa que Deus mostrou para ela. Aí eles vão, casam, e depois estão separados. Aí sabe qual é o comum? Não, eu acho que não era isso não, eu entendi errado. Não entendeu errado coisa nenhuma. Você não fez, foi o certo depois. Você não se manteve na bênção. Aí você reclama. Não, Deus não está me abençoando. Ele te abençoou e você perdeu a bênção. Por sua causa. 1 Reis, abra comigo, 1 Reis capítulo 11. Outro, 1 Reis 11, versículos 29 a 30. 29 a 31. 1 Reis, capítulo 11, 29. Está escrito assim, naquela ocasião, esse primeiro é só para você entender quem era Jeroboão, tá? Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, capa nova, custava muito dinheiro, tá? Isso aí quer dizer, tá? Ele, mas por ordem de Deus, ele rasgou a capa nova em 12 pedaços. 31. E disse a Jeroboão, apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos, eram 12. Ele ia ficar com 10. Só 2 não iam ser dele, tá? Versículo 37, pula para o 37. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Gente, olha para mim. Esse Jeroboão não era nada. Davi era da linhagem, Jeroboão não. Então havia uma promessa para Davi. Ele pega um homem, levanta e diz assim, faz o que eu quero e eu vou abençoar você de uma forma maravilhosa. O que você desejar eu vou te dar. Aí vamos prosseguir aqui. Agora, vai para o capítulo 12, versículo 26. 12 e 26. É um pouco mais adiante. Diz assim, Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Ele ficou com medo, tá? Vamos até o 31. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Ele quer dizer que ele ia perder as 10 tribos que ele recebeu, tá? E todas iam voltar para o descendente de Davi, que era Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro, olha só, e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Voltou a história toda passada, né? Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Versículo 31, Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes.
dentre o povo para serem levitas. Ele não podia fazer isso, havia uma tribo específica para ser levita. Capítulo 13, 33, diz assim: mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Você veja que ele não estava pegando a tribo certa, né? Nem isso ele estava fazendo. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. 34. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Você vai me dizer que as promessas de Deus não são canceladas? Você vai cantar essa música ufanista. Ela não é ufanista, ela está correta, desculpa. Você vai cantar de uma forma errada ufanista? Não. Você tem que entender. Tem que entender. Deus promete, mas se você pisar na bola, Ele retira a promessa. Você orou anos por um homem, um marido ou uma mulher, Ele te dá aquilo que você pediu e você pode perder aquilo. Basta você não seguir o que Ele quer. Basta você não obedecer. A promessa de Jeroboão se cumpriu, ele teve uma dinastia como a de Davi eterna? Não, perdeu. E as promessas para nós? E as promessas para nós? Como é que a gente encara? O que a gente faz? Elas têm se realizado? Será que nós estamos cuidando das promessas que Deus nos deu? Será que nós estamos fazendo conforme Ele quer? Será que a gente está entendendo? Se nós não fizermos isso, elas não vão se realizar. Nós, e não Deus, cancela as promessas. Nós, e não Deus, estragamos as promessas. Nós, e não Deus, anulamos as promessas de Deus. Nós podemos dizer isso, pastor, que isso, que heresia. Não, eu mostrei aqui. Acontece. Você pode ter uma promessa maravilhosa, grandiosa. Se você vacilar com Deus, não se realiza. Então, não se fixe na promessa. Se fixe naquele que fez a promessa. Então, se você tiver uma promessa, botar na parede e ficar orgulhoso, aí entra o pastor Timóteo lá no gabinete. Pastor Timóteo, isso não foi promessa, isso é bobagem, tá? Ó, pastor Timóteo, promessa de Deus, eu vou pregar na barra inteira. Bobagem. Bobagem. Já é orgulho, deu, né? Está disseminando isso, é orgulho. Já estou caindo. Já estou na descendente. Bobagem. Nós estragamos, nós anulamos. Como é que é o pedaço? Ele tem o melhor para mim. Como é que é? Alguém me ajuda? Eu não consegui pegar e botar no ritmo, mas tudo bem. Não é a letra, é o ritmo do pedaço. Ah, é porque eu cantei errado, né? Ele faz o melhor para mim. Mas tudo bem. Errei de novo. Isso está certo. Está certo. Ele quer o melhor para mim também. Ele faz o melhor, quer o melhor para mim. É porque eu misturei. Ele quer e ele faz. Só que não é algo assim. Não é nem instantâneo, nem sem condições. Não é algo assim. Não, eu te dei agora. Cara, Adão tinha uma promessa maravilhosa. Perdeu. Muitas vezes nós estragamos, porque nós escolhemos aquilo que Deus não quer para nós. Nós escolhemos caminhos que Deus não quer para nós. Se você tem a promessa certa e faz o caminho errado, já era. Você fez o certo. Olha, tem uma passagem na Bíblia sobre o profeta novo e o profeta velho, que ele fez tudo certo, ele foi na cidade, falou o que Deus queria,
Ele errou na volta. Nem na volta nós podemos errar, gente. Estou fazendo uma analogia aqui. Nem na volta, no retorno. Ele já tinha feito, obedeceu. No retorno, um outro profeta chegou e disse para ele, contou uma lorota lá, o cara era profeta mais antigo, né? Devia ter uma patente de profeta, é brincadeira isso, tá? Não existe isso não, mas uma patente maior de profeta, convenceu o outro, pronto, morreu literalmente. Então, nem na volta é você fazer o certo e continuar buscando fazer o certo, senão você faz o certo e perde. Sabe, nós precisamos ter isso bem na nossa cabeça. Deus quer sim o melhor para nós, mas nós temos que escolher o que Deus quer para nós também. O caminho importa, né? Não importa só os fins, não, os meios importam. Nos planos de Deus importam os meios, os fins e o pós-fim. Tudo importa. Você pode ser um homem super abençoado, abençoa isso, olha para mim aqui, ó. Sabe que eu tenho isso na cabeça como sendo o motivo de muitos pastores caírem? É porque ele vê Deus abençoando pessoas através do ministério dele, ele ora, a pessoa é curada, etc e tal. Aí ele pensa assim, poxa, Deus não vai me abandonar, né? E aí começa, deixa a ganância entrar, o orgulho, aí adultera. Sabe o que vai acontecer? Vai para o inferno. E há uma passagem bíblica que fala sobre isso. Jesus falou assim, a pessoa, né? E, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu já falei 1000 vezes, Jesus não diz você não fez, ele não fala isso. Eu fiz isso, fiz aquilo, Jesus fala assim, eu não te conheço, porque ele não é mais do reino. E ele vai, para o inferno. Então, não é só o fim, não é só o meio, é o pós-fim também, é se manter debaixo de Deus. Não interessa se você se sente abençoado hoje. Se sente abençoado? Qual é aquele outro? Não é? Se você está o quê mesmo? Cuide para que não caia. Se você está em pé, cuide para que não caia. Não pensa que é porque você é abençoado que você está isento, não, tá? Então, a Páscoa, e aí essa pregação, mais uma vez, é uma pregação em preparação à Páscoa. A Páscoa é a consumação do plano de Deus para nós. A Páscoa já estava, né, profeticamente descrita lá no Egito. Tudo que eles fizeram, botaram, você conhece a história, botou o sangue na porta, etc. Aquele cordeiro que foi morto já era Jesus, já era o símbolo de Jesus. Então isso já estava planejado há muito tempo. Aí isso acontece, né, muito tempo antes de Jesus. Jesus morre, isso continua acontecendo hoje. Ao nós celebrarmos a ceia, que é o caso hoje, nós vamos ter a ceia do Senhor, nós estamos mais uma vez rememorando isso, nós estamos novamente pensando, olha, Jesus fez, Jesus executou o plano de Deus. Ele não falhou. Ele sofreu, mas não falhou. A cruz não estragou as coisas. Ele teve receio, ele suou, né? Os médicos dizem que quando você está num estresse muito grande, as células se rompem, né? Os glóbulos vermelhos se rompem, e realmente você pode suar sangue. Isso já foi verificado, né? Então, um estresse muito grande, você sua sangue. E ele fez isso. Ele estava no estresse tremendo, mas o saber o sofrimento que ele ia passar não impediu dele fazer o certo. Então, ao nós nos prepararmos para a Páscoa, nós temos que pensar, precisamos olhar para as nossas vidas. O que Deus quer da minha vida? Eu não sei, como eu falei no início. Mas eu não sei o que Deus quer. Sabe. É só cumprir. Mas eu não sei algo específico. Ele te mostra depois, ele vai te encaminhando. Se você estiver fazendo as coisas certas, ele vai te encaminhar. Ele vai fazer o jogo de xadrez, ele vai fazer montar um quebra-cabeça na sua vida e você vai entender depois. Nós precisamos nos ajustar aos planos de Deus. Se você está fazendo alguma coisa que você tem dúvida,
Se aquilo deveria ser de Deus, né? Se aquilo você deveria fazer, se agrada a Deus, ora para Ele te esclarecer. E se não tiver paz no coração, meu amigo, minha amiga, desiste, abandona. Nós temos um problema. O problema é ter a opção de errar e ter a opção de fazer o certo, né? O melhor seria só fazer o certo. Só que aí nós não seríamos seres humanos. Nós não estaríamos cumprindo o que Deus quer para nós. E aí eu digo para você e para mim também, não seja um Jeroboão. Não desperdice o tempo de Deus. Olha, foi desperdiçado, a gente olhando assim, desperdiçado. Ele podia ter escolhido outro, mas ele não faz assim. Ele vai escolher você para fazer o plano. Ele vai e ele tem plano para você específico. Então não seja um Jeroboão. Eu vou usar aqui, só se decepciona quem não sabe o que esperar. Deus sabe o que esperar de nós, mas eu vou usar uma palavra humana, né? Uma antropomorfia, né? Eu vou transformar como se Deus fosse homem, que esse sentimento não pode existir em Deus, mas ele se decepcionou com Jeroboão. Estou fazendo presta atenção, uma analogia, tá? Não decepcione Deus. Não é porque você é abençoado toda hora que você vai continuar sendo abençoado. Não se fixe nas promessas e nas bênçãos. Não frustre, né, os planos de Deus na sua vida. Seja obediente, como Jesus foi, até a morte, se for necessário. Seja obediente até a morte. E mesmo que seja aquela morte terrível, morte de cruz. Quem atrapalha os planos de Deus na nossa vida? Quem é? Não é Satanás. Ele não tem esse poder. O único que tem o poder de acabar, de estragar, somos nós mesmos. Ele não pode. Nós podemos estragar. Vamos nos livrar dos embaraços. O Fabiano nem sabia, mas ele cantou a música aqui, ele falou a pregação aqui, em 3 frases que ele ministrou aqui, ele nem sabia, né? Eu não lembro mais qual é a música, mas foi nítido para mim, né? Deus já antecipando a palavra que eu ia trazer. Então, nós não podemos embaraçar o caminho, nós não podemos fazer coisas que atrapalhem Deus de executar o plano dele na nossa vida. Vamos seguir e ganhar a coroa que está prometida. Vamos seguir em frente, vamos tirar os embaraços. E é isso que eu queria. Fabiano, você lembra qual é a música que você cantou? Que você ministrou e falou isso? Vem para cá. Tenta lembrar. Eu também não lembro. Eu sei que você falou, né? Eu sei que a música falava sobre isso, mas eu não lembro. Mas eu quero que você, deixa o Fabiano, pensa aqui em mim. Pense em mim. Olha para mim. Deixa o Fabiano tentar lembrar qual é a música. Lê as letras, de repente, vê qual é. Mas eu quero que você pense o seguinte. Assim como Deus tinha um plano para Jesus, ele se concretizou na Páscoa, Deus tem planos para as nossas vidas. E se eles se concretizarem, vai ser maravilhoso. As nossas vidas vão ser melhores e nós vamos conseguir levar Jesus para as outras pessoas. Então a gente precisa ter isso em mente. Acabar com os subterfúgios, nós precisamos acabar com os jeitinhos, nós precisamos fazer o certo, buscar obedecer. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou pedir para você, mesmo para o grupo de louvor, agora, eu vou pedir para todo mundo fechar os seus olhos. Vamos fechar nossos olhos. Nós precisamos orar para que Deus tire os embaraços, que a gente cumpra os planos dele em nós. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ajuda aqui aqueles que estão em caminhos tortuosos, Senhor, ora estão contigo, ora não, Senhor. Pessoas que
ó Pai amado, não têm consciência de erros, Pai. E as que têm consciência continuam errando, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a tirar os embaraços que vão liberar as bênçãos para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui deseje ser abençoado, sim, mas mais do que isso, entenda que para sermos abençoados a gente precisa se pôr nas Tuas mãos, Pai. Ó Pai, que haja coragem para isso aqui agora, Senhor. E eu vou te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo haja agora nos corações, Senhor, que Tu, Senhor, faça com que as pessoas agora se entreguem, Senhor, de corpo e alma a Ti, Senhor. Que se desfaçam dos seus embaraços, Senhor, te peçam perdão, que peçam, Senhor, porque hoje nós vamos cear e nós entendemos que nós precisamos estar limpos dos nossos pecados. Me perdoa, Senhor, perdoa cada um, Senhor, que, ó Pai amado, vier com honestidade diante de Ti, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz a Tua obra aqui na vida dessas pessoas, Pai. Eu vou pedir para todos de olhos fechados, por favor, todos de olhos fechados, cabeças baixas, por favor, para que os outros tenham liberdade. Alguém gostaria de pedir a Deus tirar um embaraço, algo que sabe que está precisando, amém. Mais alguém? Senhor, em nome de Jesus, Tu já viste, Senhor, aquilo que está no coração, Senhor. Nos libera, Senhor, para que as bênçãos de... Ó Pai, que as verdadeiras bênçãos, Pai, que é a Tua presença, que é a Tua salvação, Pai, venham e sejam eternas, Pai, em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, libera, Senhor, os nossos corações, esses embaraços, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, que haja arrependimento, Senhor, que haja transformação, mudança, Pai, para que a verdadeira bênção, Senhor, que a Tua presença esteja em nós, Senhor, de uma maneira forte, Pai, uma maneira, Senhor, visível a quem está ao nosso lado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Transforma as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, nós somos falhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Senhor, obrigado, Pai.